Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a palavra de Deus. Eu sou o Padre Cláudio Pereira da Forania Utinga, da nossa querida Diocese de Santo André. Esse é o programa Verbum, a palavra de Deus, programa transmitido por mídias da nossa Diocese, rádios, podcast. Hoje nós estamos no dia 21 de setembro, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Nós meditaremos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 a 13. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o dia de São Mateus. Nós ouvimos esse evangelho que fala do seu chamado e ao mesmo tempo da sua conversão. Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus foi ali onde ele estava, sentado na coletoria de impostos. É só para situar um pouco qual que era o contexto, um cobrador de impostos era uma pessoa detestável, né, porque ele cobrava impostos para o Império Romano, né, justamente para quem oprimia o povo. Então era uma pessoa assim considerada das piores pessoas, os considerados publicanos. Mas vejam, Jesus não olha a condição de Mateus, o fato dele ser um cobrador, e não o condena dessa forma. Jesus olha e vê além, vê o coração de Mateus, e ele diz essa palavra, esse imperativo: segue-me. E olha qual que não é a nossa surpresa. O Evangelho diz que quando Mateus ouviu, ele se levantou e seguiu Jesus. Ele abriu as portas da sua casa e Jesus entrou na sua vida, né? Então aqui há uma resposta ao chamado de Deus. Mateus se tornou um grande homem. Ele foi um apóstolo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e um evangelista, ele que escreve o Evangelho de Mateus. Então, nós não podemos julgar as pessoas, nós devemos anunciar a palavra para todos, tendo a certeza de que ele há um coração capaz de amar a Deus, de amar aos irmãos. E ao mesmo tempo nós também devemos sempre nos colocar no lugar de Mateus. Deus não olha as nossas condições, mas Ele nos chama pelo nome. Ele nos chama com Ele termos uma nova vida, a construirmos uma bela, uma nova, uma linda história. Mateus, ele foi o autor, como eu disse, do Evangelho. No seu Evangelho, ele se dirige sobretudo aos judeus para revelar e dizer: Jesus é o Messias. E assim foi a vida de Mateus até a sua morte, anunciando que Jesus era o Senhor. Vamos pedir a intercessão de São Mateus, para que nós também possamos fazer a vontade do Senhor. Senhor, pela intercessão de São Mateus hoje, pedimos essa graça de sermos corajosos em responder sim ao vosso chamado de amor, renunciando a todas as outras coisas, deixando para trás a vida velha e assumindo essa vida nova, a verdadeira vida que o Senhor nos traz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre você e sobre toda a sua família a bênção do nosso Deus, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo André Apóstolo, rogai por nós.